Opa pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma segunda live. A semana passada a gente falou um pouco sobre um conto do Isaac Babel. E para essa semana eu resolvi falar um pouquinho sobre a Demanda do Santo Graal, que é uma novela de cavalaria portuguesa. A edição que eu vou utilizar é essa daqui do Augusto Magni, né? De 1944, pelo Instituto Nacional do Livro. Esse livro em especial é bastante interessante porque ele foi de um grande professor que eu admiro muito, Carlos Alberto Vecchi. Eu fui aluno dele na especialização, ele fez parte da minha banca de mestrado, que foi sobre o Demanda do Santo Graal, e passado algum tempo, encontrei essa edição da Demanda inteirinha anotada por ele, enfim. Então eu tenho muito carinho. O Magni, ele tem uma outra edição muito rara, muito difícil de encontrar, que tem não só a transcrição do texto no português do século XIV, mas também a reprodução de todos os fólios conforme o original. É bastante difícil encontrar essa edição, é uma pena. Um dia eu ainda vou encontrá-la. E falar um pouco sobre a Demanda, na verdade, porque é uma obra pela qual eu tenho bastante carinho. Eu comecei a estudá-la meio que por acaso, né? Na verdade, eu estava dando algumas aulas no curso de especialização numa universidade bastante periférica aqui em São Paulo, e o módulo era sobre literatura medieval. Eu falei, bom, sobre literatura medieval, cantigas, aquela coisa meio comum, um pouco sobre novela de cavalaria. Resolvi ler a Demanda e fazer as anotações, e no final do semestre eu tinha um material bastante grande a respeito da Demanda que acabou se transformando no meu mestrado, né? E a ideia de conversar um pouco sobre a Demanda do Graal hoje me vem por essa ação que muitos grupos têm em relação à Idade Média, né? Eu vejo muita gente louvando a Idade Média, muita gente criando uma imagem da Idade Média que não é a Idade Média propriamente dita, né? Na verdade, essa postura de uma Idade Média absolutamente iluminada, genial, cheia de honra, plena de bons sentimentos e tudo mais, é uma visão romântica do século da Idade Média. Ela é fruto do romantismo do século XIX, que pega exatamente uma visão medieval bastante deturpada. Eu conheci vários professores, um da área de história principalmente, que acreditava que a história das cruzadas, melhor escrita, era uma francesa do século XIX, romântica, e é uma história absolutamente parcial, né? Com um fundamento, mas um fundamento parcial, que é fruto do romantismo, fruto do nacionalismo romântico, portanto, de uma ideologia bastante complicada, né? A gente sabe que a ação do romantismo gera movimentos ou ultraconservadores nacionalistas ou ultra-revolucionários, né? Afinal, Marx era um romântico, né? De certo sentido. Então, falar um pouco sobre a Demanda do Graal é tentar entender o que é a literatura nesse período medieval. Essa versão que eu tenho é a versão da Demanda portuguesa, né? É um manuscrito, é uma cópia manuscrita do século XIV, a partir de um original do qual se encontraram apenas alguns fragmentos do século XII ou XIII. Né? Então, o que nós temos, a versão mais completa que nós temos da Demanda portuguesa é do século XIV, já final de Idade Média. No entanto, uma das discussões que se tem é, primeiro, como essa obra vai parar em Portugal. Né? Nós sabemos que as versões do ciclo arturiano são muito mais antigas. E há um processo bastante longo. Né? A primeira referência que nós temos a respeito de Rei Arthur, não ainda os seus cavaleiros, não ainda Camelot, não ainda a Távola Redonda, né? Mas a primeira referência
ao rei Arthur está na história eclesiástica das gentes dos ângulos do Beda o Venerável, né, do século IV. É a primeira referência que se tem a uma figura chamada Arthur, século IX, né? Século IX. Mas fatalmente isso se dá por uma tradição oral. Não se conhece nenhum documento que se fale de Arthur e tem várias teorias de quem seria esse Arthur. A história, falar de história na Idade Média é uma coisa um pouco complicada, né? Não existe uma boa historiografia medieval séria. Sempre se mistura a história com a lenda, com a geografia, com uma série de outros elementos, transformando mais a história do que criando mais uma literatura do que uma história efetivamente, né? Então Beda o Venerável é a primeira referência que temos. Depois disso aparecem uma série de canções de gesta, canções de guerra, né, que vão citar o rei Arthur e algumas aventuras cavaleirescas, ainda com uma base celta pagã, né, ainda não está cristianizado. E finalmente vai aparecer no século XI o Chrétien de Troyes, que vai apresentar as primeiras versões em prosa dessas canções de gesta, criando assim o que nós conhecemos como ciclo arturiano. Ele parte desde a narrativa de Merlin, né, o mago Merlin, como vai surgir o rei Arthur, dessa lenda, a ideia da espada da pedra e tudo mais, e os demais cavaleiros, o Cavaleiro Verde, o Lancelot, Perceval, né, e a demanda, que é o núcleo central desse ciclo arturiano. Após e o Chrétien de Troyes, ele já cristianiza a narrativa medieval, né? Ou seja, ele mantém um extrato pagão, mas ele coloca uma interpretação cristã a respeito da simbologia que nós temos nas narrativas arturianas. E finalmente nós chegamos à demanda portuguesa, que é um caso bastante curioso. Os redatores da demanda portuguesa são pelo menos 4 mãos se encontram no manuscrito do século XIV, eles fizeram um apanhado e uma refundição das narrativas, né? Eles partem do princípio de que já é conhecida uma narrativa anterior, da qual eu vou falar daqui a pouco, que é o José de Arimateia, e eles refundem toda a narrativa do Chrétien de Troyes e de algumas outras versões, inclusive a versão final, que é a morte de Arthur, é o final de toda a jornada, e incluindo nessa narrativa um outro corpus literário que não faz parte das narrativas arturianas, né, que é o Tristão, o romance de Tristão e Isolda. O Tristão é um cavaleiro de Arthur na demanda portuguesa, e isso não aparece nas demais versões, a francesa, a italiana, a espanhola, nós não temos, ou a inglesa, mesmo o do Thomas Malory, A Morte de Arthur, que já é do século XV, não aparece Tristão como cavaleiro. E na demanda portuguesa há uma efetiva cristianização. Como chegou a narrativa em Portugal, não se sabe. Não se sabe se foi a partir de mestres cantores que circulavam pela Península Ibérica, vindos de França. Não se sabe se foi um pedido da rainha de Portugal, né, que trouxesse o manuscrito de França para ter uma cópia. E isso realmente nós não temos ideia. Há uma outra vertente, também do século XII, que é do Wolfram von Eschenbach, que é a versão alemã, que é o Perceval, né? Essa ediçãozinha aqui é o Perceval, que tem uma outra pegada, que é uma pegada extremamente esotérica, né? O Graal aqui tem um outro formato que não é o de um cálice, e o Perceval é a personagem original da Busca do Graal. Na edição portuguesa será um sujeito chamado Galás, né? E a partir daí uma série de leituras modernas do Santo Graal,
né, modernas, que surgem já no século XVIII, XIX, com o romantismo, mas no século XX vira um samba do crioulo doido, né? Tem que as pessoas chegaram a encontrar herdeiros de sangue de Jesus Cristo, guardiões do Graal na França até hoje. Aí vira todas as teorias conspiratórias, enfim, né? Mas esse processo de cristianização do próprio Graal, né, é bastante curioso. Nesse von Aschenbach, o Graal é uma pedra, né, com um núcleo vermelho que cai do céu junto com Lúcifer, né? Essa é uma versão esotérica, meio mística, que eu não vou desenvolver mesmo porque eu desconheço. No entanto, nas versões francesa e portuguesa, o Graal passa por uma mutação. Humberto Eco, que é um medievalista, aliás, eu admiro demais, ele desenvolve a ideia que originalmente o Graal seria o Graal, né? Era um prato fundo onde se serviam alimentos com caldo, carnes com caldo, e é um prato onde todas as pessoas à mesa se servem de forma comum, ou seja, um prato comum no centro e cada um come ali. Então tem uma ideia de união, de comunidade na alimentação. Isso vai se transformar já no Chrétien de Troyes e na demanda portuguesa como o cálice da Santa Ceia, o cálice de Cristo, né? E é interessante isso pelo seguinte: a ideia da demanda portuguesa, eu falei que há uma primeira narrativa que não é tratada, mas há uma referência na novela, que é o José de Arimateia. Existem trechos, fragmentos dessa narrativa do José de Arimateia. A história é mais ou menos a seguinte: há a ceia, a última ceia, né, com o cálice, né, todo aquele ritual que nós conhecemos, a crucifixão e tudo mais. José de Arimateia, que é primo de Jesus Cristo, pega o cálice da Santa Ceia para si. Com Cristo crucificado, ele teria coletado o sangue que pingava da cruz, né? E guarda esse cálice com o sangue de Cristo. Depois ele pede o corpo de Cristo, né, a descida da cruz, ele enterra no seu túmulo, né, o túmulo que ele consegue. E logo em seguida, José de Arimateia, aí começa uma outra narrativa ficcional, seria preso, né, junto com o seu filho Josefes. Nessa prisão, eles ficam 40, 60 dias isolados, sem alimentação, alimentando-se apenas do cálice, né? E aí acontece uma coisa curiosa, que eles veem um anjo, esse anjo pede para eles se vestirem e derrubam as portas da prisão e eles saem tranquilamente, né? Isso é uma releitura do evangelho da história de Pedro, quando está preso, né? E aí José de Arimateia e José, seu filho, migram para a Bretanha, território francês, e lá eles se tornam guardiões do Graal. E a partir de então há uma linhagem de reis, né, que guardam o Graal consigo. Essa narrativa do José de Arimateia é muito importante porque é ela que dará sentido aos fatos que ocorrerão na demanda do Santo Graal, né? Então, olha só, o que vai acontecer é que o símbolo de comer em comum num prato simples é transformado na narrativa literária no cálice de Cristo, que é o alimento comum do fiel, né? É o alimento essencial do fiel. Toda a demanda do Santo Graal estará recheada desses elementos cristãos, né? Mas para isso, nós temos que pensar o seguinte: os fatos que acontecem na narrativa se correspondem do início ao fim. Por exemplo, eu falei aqui do trecho de José de Arimateia preso e caem as grades da prisão, ele é liberto com a ação de um anjo, que é uma leitura da história de São Pedro, né? Isso acontecerá de novo
com a figura de Galaás. No final da narrativa, Galaás está numa cidade do Oriente, né, do Oriente Médio, numa terra infiel, com o Graal, ele e mais 11 companheiros. Eles são presos e de novo passam por 40 dias na prisão, apenas se alimentando do cálice. Quando aparece o anjo, derruba-se as portas, eles são livres, e aí a boa nova é que esse rei pagão, esse rei infiel, se converte todo o seu povo. Né? Então toda a narrativa remete a tempos diferentes. Um tempo bíblico, um tempo da narrativa e um tempo futuro, que vai repetir praticamente o tempo bíblico. Né? Isso acontece, me parece, por um motivo bastante interessante, que é o conceito do tempo que nós temos, que nós podemos pensar. Né? Ou seja, eu estou pensando aqui em Santo Agostinho, que ele, na Cidade de Deus, tenta definir o tempo, analisar a questão do tempo. Para Santo Agostinho, e isso é para todo católico, Deus não está no tempo, Deus não está nem além do tempo, Deus não está fora do tempo, Deus é o próprio tempo. Né? De modo que na consciência de Deus não existe diferenciação entre passado, presente e futuro. Né? Ou seja, o tempo divino é um tempo simultâneo, é um tempo no qual ele tem a plena consciência da origem de todas as coisas e do fim de todas as coisas neste exato instante. Né? Não há a possibilidade de uma linha temporal cronológica na consciência divina. Isso é uma característica nossa, humana. Santo Agostinho fala que nós herdamos qualidades de Deus, nós herdamos elementos presentes em Deus, e a temporalidade, de certa forma, é reproduzida no homem de uma forma diferente. Né? Porque o homem está preso à linha linear de começo, meio e fim de todas as coisas. O homem não tem uma visão simultânea da realidade, mas ele consegue trazer o passado de volta pela sua memória, né? Ou seja, nós podemos reviver bons e maus momentos a partir da nossa memória. Eu acho que é uma experiência que todos nós já experimentamos, de lembrar um momento de imensa alegria e sentir essa alegria, né? Algo que aconteceu na nossa infância ou na nossa adolescência, e sentirmos no momento presente a alegria que sentimos naquele momento, ou então uma tristeza, uma dor, uma grande perda que tivemos em algum momento, e quando rememoramos aquilo, aquela perda está presente. Né? Mais ou menos da mesma forma acontece quando nós projetamos expectativas futuras. Né? Nós pensamos em aquilo que nós queremos almejar, de certa forma nós trazemos esses ideais futuros para o nosso momento. Né? E eu fico imaginando que todo mundo que apostou na Mega Sena fica pensando o que eu vou fazer com esse dinheiro, e fica imaginando futuros possíveis. Né? Está muito escuro aqui. Eu acho que fica um pouco melhor assim. Pronto, ficou um pouco mais claro. Então, o Santo Agostinho fala dessa simultaneidade temporal e de que nós herdamos alguma coisa do tempo quando usamos a memória, a psicologia de Santo Agostinho. Na narrativa, na demanda, isso acontece também. Ou seja, o narrador, que é referido constantemente como o autor do livro, né? Esse narrador constantemente, ao resgatar elementos de histórias bíblicas, seja as histórias do Velho Testamento ou do Novo Testamento, e trazer para situações que ocorrem com as suas personagens neste momento, está
de certa forma, anulando a relação temporal. Ele fala, olha, aquilo que aconteceu na história bíblica é um fato histórico, né? É um fato incontestável, mas ele não se encerrou. Esse fato continua existindo porque as nossas personagens agem exatamente da mesma forma. Né? Eu penso aqui, de novo, a história de José de Arimateia, né? Ou então, se nós pegarmos algumas outras histórias, né? Tem um trecho que Galás, que é o nosso herói, ele encontra o seu rei opositor, né, o grande opositor de Arthur, que é o rei Mars da Cornualha, dormindo. E Galás pensa que ele tem a chance de acabar com essa guerra, se matar o rei. Né? E ele chega a sacar a espada. Chega a sacar a espada e encostar a espada no pescoço do rei adormecido. Mas ele diz, eu não posso fazer isso. E guarda a espada, sai da tenda, né? Ele foi pegar uma lança qualquer ali, e de longe ele avisa que conseguiu entrar na tenda do rei. Essa situação de Galaás com o rei Mars é a mesma situação do rei Davi com o rei Saul. Né? É exatamente a mesma. Não há nenhum elemento que altere, né, a mensagem desses dois textos. Galás não mata Saul, não mata o rei Mars, porque quer queira, quer não, ele é um rei. E como rei, ele é um ungido de Deus, assim como Saul. Né? O rei Mars da Cornualha quer matar Galaás de qualquer forma, assim como Saul quer matar Davi de qualquer forma. Mas os dois casos, Davi e Galaás, sabem que eles não podem derramar o sangue de um rei. Né? Porque eles são ungidos e são escolhidos por Deus. Né? Então são paralelos constantes que nós temos, exatamente por causa dessa concepção de tempo. Trazer o passado para o momento da narrativa. Antecipar, e o momento da narrativa agora antecipa a ação futura do final dessa demanda. Né? Então, essa é mais ou menos a base do que eu gostaria de pensar com vocês. Né? Primeiro, a demanda inteira é pautada no texto bíblico, ou pelo menos nas leis da igreja. Né? Logo no primeiro capítulo, eu não vou fazer a leitura de vários trechos, porque isso daqui é imenso, né? Mas nós temos, logo no começo, ler um trechinho, véspera de Pentecostes. Foi grande a suada chegada, né, o movimento em Camelot, assim que pudera homem e ver muito grande gente, muitos cavaleiros e muitas donas muito bem guisadas, todos muito bem vestidos. El rei, Arthur, que era em de muito ledo, que estava ali muito alegre, honrou-os muito e os fez muito bem servir. E toda a gente, que entendeu por aquela corte, seria mais viçosa e mais leda, todo o fez fazer. Ou seja, lá estavam todos muito alegres, muito felizes no dia de Pentecostes. Aquele dia que vos digo, direitamente quando queriam pôr as mesas, isso era a hora nona. Olha só uma coisa importante, toda a marcação da narrativa da demanda é feita pelas horas canônicas. Veio uma donzela, que aí chegou muito formosa e muito bem vestida, e entrou no paço a pé, como mandadeira, como uma empregada de outra pessoa. Começou a olhar de uma parte e de outra pelo paço, e perguntaram o que ela procurava. Eu procuro, disse ela, por Dom Lancelot do Lago. É aqui? Né? Sim, donzela, disse um cavaleiro. Vede-o. Está naquela fresta, aquela janela, falando com Dom Galvão. Né? Primeira marca, dia de Pentecostes, data sagrada, vai haver uma missa. Né? E no dia de Pentecostes é o dia que os cavaleiros deverão partir em busca do Santo Grau. Né? Assim como é o dia que os apóstolos recebem o Espírito Santo
e a partir daquele momento eles devem partir por todo o mundo, levando a palavra a todas as gentes. Esse trecho aqui aparece uma donzela, muito bem vestida, como uma mandadeira de outra pessoa qualquer, procurando Dom Lancelot do Lago. E vai acontecer o seguinte, ela fala para o Lancelot, olha, Lancelot, você precisa ir comigo até a floresta, né? Porque você precisa fazer uma coisa ali na floresta. Ela não diz exatamente o que. Ele reluta um pouco, né? Pede autorização para rei Arthur e para Genevra, né? A rainha, a esposa de Arthur e amante de Lancelot. Na demanda portuguesa é Genevra. Pede autorização, Genevra fica muito triste, afinal de contas, e parte com essa donzela para a floresta. E lá eles chegam em uma ermida, em um ermitério. E nesse ermitério ele é apresentado a um jovem, né? Esse jovem chama-se Galahas. Aqui nós temos um outro dado interessante. Lembram que eu falei sobre o José de Arimateia, né, que sai com o cálice, né, até Europa, sul de França, e lá ele e o seu filho Josefes criam uma família, né, que hereditariamente se torna detentora e protetora do Graal? Pois é. O descendente desse José de Arimateia, desse Josefes, está vivo, é o rei Peles. Esse rei Peles é o detentor do Graal, ele mora em um castelo misterioso, no qual só se chega por acaso, né? Se você for procurar pelo endereço, não vai encontrar de jeito nenhum, é só a aventura que leva a esse castelo. Esse castelo tem o Graal e tem a lança de Longino pingando sangue constantemente, exatamente no cálice. E esse rei Peles teve uma filha, Armida. Pois bem, em um passado, né, eu imagino 15, 16, 18 anos, por aí, não há datas, o Lancelot do Lago chega nesse castelo misterioso do rei Pérez, entra, conhece Armida, e ele tem um caso com Armida, né, com a filha do rei Pérez. Lancelot é complicadíssimo, né? Lancelot comia todo mundo. Ele era danadinho, né? E ele tem um caso com Armida. Eu imagino o Lancelot entrando em Camelot, todo mundo encostando na parede. Ô, Lancelot, tudo bem? Porque é um problema. E Armida fica grávida. O Lancelot sai do castelo, enfim, nunca mais volta àquele castelo, porque quem sai do castelo não o encontra mais, nem mesmo por acaso, esse castelo desaparece. E Armida tem um filho. Esse filho é Galahas, né? A criança é entregue para um ermitão. A demanda portuguesa está coalhada de ermitões e monges brancos, né? São as duas figuras quase que angelicais que aparecem em toda a narrativa. Os monges são protetores dos mais fracos, dos pobres. Os ermitões, desculpe, eles acolhem, né? Moram isolados, tal. Os monges interpretam os sonhos, interpretam os fatos. É uma figura interessante. E o que acontece ali é que o Galahas é entregue para um ermitão. Ele leva para essa ermida e ele é criado desde a infância no seio da igreja, né? Ele é um rapaz que cumpre todos os preceitos da igreja cotidianamente, todas as orações, todos os elementos, todas as missas cotidianamente. E acontece que nesse dia de Pentecostes há uma profecia a ser realizada. O ermitão diz para Lancelot, que portanto é pai de Galahas, que ele precisa armar Galahas cavaleiro, que ele, Galahas, irá cumprir, né, a demanda do Santo Graal. A demanda que nem começou, né?
O Lancelot vê o filho, né? Fala, puxa, que bom. E ali eles vão fazer todo o ritual de investidura cavaleiresca. Esse é um dado muito interessante porque o autor português ele se prende minuciosamente no ritual histórico da investidura. Tem um autor que faz essa descrição em detalhes, né, que é o Raimundo Lúlio, Ramon Lu, no livro da Ordem de Cavalaria. Eu fiz a comparação entre a narrativa da demanda do Graal e o que o Raimundo Lúlio fala. O Raimundo Lúlio é do século XIII, se eu não me engano, e todos os atos da investidura são obedecidos à risca. Então, o candidato a cavaleiro, Galaás, e aquele que vai armá-lo, cavaleiro, devem passar a noite em jejum e oração, né, ajoelhados frente ao altar, frente à cruz, e adoração ao Santíssimo Sacramento. Né? Então, eles passam a noite inteira orando. O segundo elemento é que após essa oração, na hora das matinas, eles seguem a missa solene, né? E onde eles comungam e tudo mais. O terceiro elemento é a investidura propriamente dita, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te arma cavaleiro. A quarto elemento, que não vai acontecer aqui, seria a cessão das armas para esse cavaleiro. Tudo absolutamente regular, legalmente regular. Isso é interessante pelo seguinte: o Jacques Le Goff, o Jacques Le Goff e Jorge Duby, né, os dois historiadores da Nova História, fazem análise interessante sobre a formação da cavalaria e como a Igreja transforma a cavalaria num instrumento seu, né? E faz isso num instrumento seu não com vistas necessariamente à guerra ou à defesa, apesar dela ser utilizada também para isso, né? Mas porque antes de se transformar os cavaleiros, né, os miles, em cavaleiros de Cristo, né, os milis Christi, havia um confronto constante entre os cavaleiros, exatamente porque o herdeiro das terras de um senhor era apenas o primogênito. Os demais filhos tinham que partir à aventura para conseguir bens. Né? E isso gerava uma insegurança na Europa, isso gerava conflitos constantes, na medida em que um cavaleiro, um guerreiro só conseguiria ter uma sobrevivência se vencesse batalhas. Né? Essa violência ela é tão grande que a igreja intervém, né? E tem a ideia de armar esses cavaleiros como instrumentos de si. Né? Os milis Christi, os soldados de Cristo, a milícia de Cristo. O que vai acontecer, então, é que passa a haver uma regra para a guerra, inclusive. Há uma regra para a investidura, há uma regra para a guerra, há dias onde não se pode combater, dias santos e domingos, por exemplo. Né? Então, tudo isso é refletido na demanda nesse momento em que Galás é armado cavaleiro. E o Lancelot vai dar as armas para Galás. Galás fala: não, da mesma forma que eu fui investido cavaleiro depois de tanto tempo para cumprir com uma profecia, essas armas me serão entregues no momento adequado. Né? Lancelot volta para Camelot, né? Galás fica ali e Camelot está em polvorosa, porque algumas coisas aconteceram. Uma dessas coisas é aparecer boiando em um lago uma grande pedra de mármore, o padrão de mármore, com uma espada fincada. A pedra flutua, né? E com os dizeres, quem tirar a espada dessa pedra, etc. Que, na verdade, retoma mais uma vez uma lenda anterior, que é de um outro livro do início do ciclo arturiano, que é do Mago Merlin. Né? No Mago Merlin, acho que todos conhecem essa história,
tem o padrão, a pedra com a espada, com Excalibur, né? E é o jovem Arthur que vai tirar a pedra. Nesse caso, aparece uma nova pedra com uma nova espada. O segundo elemento que acontece é dentro do salão da Távola Redonda. São 150 cavaleiros, faltam dois. Um deles é o Tristão, que vai chegar um pouco mais para frente, e o outro é de uma cadeira que está ali, chamada Seda Perigosa. A cadeira perigosa. Atrás de cada cadeira tem uma plaquinha com o nome do cavaleiro. Nessa seda perigosa não há nome nenhum gravado. Acontece o seguinte, essa cadeira, todo e qualquer cavaleiro que tentava sentar nela morria no ato, né? Era uma cadeira também reservada, quase que um trono, reservado para o cavaleiro escolhido. E está ali a cadeira perigosa e o padrão, a pedra de mármore com a espada. Vão a todos à missa. Isso é outra questão do tempo, né? Nós falamos, começa um dia de Pentecostes, eles passam a noite em oração para poder haver a investidura. Eles voltam, quando volta para Pentecostes, para Camelot, continua Pentecostes, né? Não há muita preocupação numa lógica temporal, né, na narrativa. Eles vão à missa de Pentecostes e tudo mais, e Arthur diz o seguinte: bom, agora podemos comer, está todo mundo faminto aqui, né? E o Dom Queca, que é o seu auxiliar no castelo, diz: olha, Arthur, nós não podemos começar nada enquanto não acontecer um evento maravilhoso, né? Um evento maravilhoso que permita nós comemorarmos o Pentecostes. Esse é o costume, esse é o nosso hábito. Sem um evento maravilhoso, ninguém almoça, né? Nesse exato momento, um cavaleiro que está sentado numa janela, lendo uma carta, diz: ó, Senhor, morto estou! E arde, pega fogo, imediatamente cai morto. E aí pegam a carta, é a carta da família dele. Esse cavaleiro havia praticado incesto com a sua irmã, e ele se incinera, né? Ele está pegando fogo. Outros cavaleiros pegam o corpo em chamas para jogar para fora do castelo, que coisa desagradável, aquele cara ali no meio, em chamas. E aí começa, finalmente, né? Já temos uma maravilha, vamos comer. Todos sentam à mesa e nesse instante fecham-se as portas, sem ninguém mexer, fecham-se as portas, fecham-se as janelas do castelo, apenas uma luz difusa parte do alto, e surge nessa sala trancada a figura de Galahad. Né? Ele entra ali maravilhosamente, milagrosamente. Né? E Galahad se dirige para a Seda Perigosa e ocupa o seu lugar, né? E aparece escrito, né? Galahad, né? O seu nome aparece escrito. O segundo momento, há uma grande festa por isso, obviamente. O segundo momento é ele retirar a espada da pedra e ser reconhecido como cavaleiro de Arthur. Ele presta o juramento de vassalagem, e o escudo ele vai conseguir apenas depois de iniciada a jornada, com um ermitão que guardava um escudo branco com a cruz vermelha. Né? Nós temos explicitamente o sinal templário. Né? E isso também só acontece na demanda portuguesa. O escudo branco com o sinal vermelho não aparece em Chrétien de Troyes, por exemplo, que é uma narrativa muito anterior. Na demanda portuguesa, você já tem um sinal templário. Né? Que é bastante curioso. Os templários vão acompanhar a história de Portugal. Existem diversas teorias, inclusive, sobre os cavaleiros do templo, mas uma delas é que, enfim, depois que a ordem templária é desfeita, e o Papa exige a devolução de todas as terras, o rei de Portugal fala: não, as minhas não. Né? Eu vou fundar uma outra ordem e distribuir essas terras para outra ordem. Tudo bem, o Papa aceita, ele cria a Ordem de Cristo, e dá as terras para a Ordem de Cristo.
E dizem que, na verdade, essa Ordem de Cristo seria uma sequência da Ordem Templária. E existem inúmeras teorias, algumas muito interessantes, né? Essa é plausível, pelo menos, algumas completamente malucas, né? Como o Tesouro de Salomão, que os templários eram detentores do Tesouro de Salomão e com o Tesouro de Salomão financiaram as navegações para vir para o Brasil para fundar o reino do Espírito Santo no Brasil, né? Tem até canais na internet que seguem essa linha completamente maluca, né? Mas enfim, mas de qualquer forma é um sinal de um cavaleiro templário. E de certa forma o Galaz estará e os seus companheiros em demanda do Graal estão em uma cruzada, né? Então até aqui nós temos alguns elementos, né? Que revelam esse espírito religioso cristão da demanda do Santo Graal. Sem pegar todos os elementos, porque seria uma coisa muito grande, nós temos um outro elemento simbólico interessante, que os cavaleiros são 150, eles devem prestar juramento em partir em busca do cálice sagrado, não tem coelhinho, em busca do cálice sagrado, menos um grupo, né? Que o rei Arthur fala, acho melhor vocês não irem, e esse grupo, que é de uma outra linhagem, desobedece, eles se afastam e aguardam fora de Camelot para partirem em jornada. Esse segundo grupo, por desobediência, será responsável pela morte de muitos dos cavaleiros cristãos, né? E só um minutinho, porque tem um bicho interferindo aqui. Pronto. Então nós temos esses dois grupos. O grupo principal da demanda do Graal é um formado por 12 cavaleiros, encabeçado por Galahaz, né? Esses 12 cavaleiros partem em demanda, às vezes eles se afastam, às vezes eles se encontram, e casualmente eles se encontram naquele castelo do rei Pélis, do rei pescador, né? O avô de Galahaz. Ali eles são recebidos, ali eles comungam, ali eles bebem do cálice, ali o rei Pélis é curado, ele é paralítico, né? Ele é curado com o sangue da lança de Longino, né? Pelas mãos de Galahaz. E depois eles partem novamente. O cálice que está nas mãos de Galahaz desaparece e o rei Pélis diz, agora vocês têm que encontrar esse cálice, né? Vocês vão ter que partir em demanda. E eles se espalham novamente. Desses 12, 3 encontram o cálice novamente. Que é Galahaz, Perceval, né? Que também é um cavaleiro muito justo, e Bors, né? São os 3 cavaleiros que vão ter o cálice em mãos. A tríade de cavaleiros, assim como os 12 nos remetem imediatamente aos 12 apóstolos, né? Os 3 cavaleiros nos remetem à Trindade. E há uma coisa interessante nesses 3 cavaleiros, que o Perceval tem um sonho, num determinado momento. Ele sonha que há 150 bois em um pasto, bois negros, bois muito manchados, e há uma grande mortandade desses bois, né? Esses bois morrem ou de fome ou de doença, mas há 2 bois inteiramente brancos, sem uma única mancha, e um terceiro boi que percebe-se que é branco também, mas percebe-se que teve manchas, né? Mas deixou de ter. E o Perceval, muito curioso com esse sonho estranho e tal, encontra um monge branco e conta o sonho ao monge branco. Os monges brancos têm um papel sempre de interpretar esses sonhos que aparecem. A demanda é coalhada de sonhos, de visões místicas, é uma coisa muito interessante. E o monge diz o seguinte: olha, os 150 cavaleiros são os cavaleiros de Arthur, né? A grande parte aparece morrendo de fome ou de doença ou por violência,
porque quase todos os cavaleiros irão morrer na busca do Graal. Agora, esses 3 bois representam você, Perceval, Galahs, né, e Bors. Os 2 brancos são Perceval e Galahs, porque Perceval e Galahs são os únicos cavaleiros que nunca tiveram nenhum tipo de pecado. Desde a infância até a sua fase de jovem adulto, de jovem adultos, eles nunca pecaram, nunca mantiveram relações sexuais. Né? A gente fala em pecado na demanda, estamos falando da questão do sexo. E o Bors, ele é o cavaleiro, é o boi branco com pequenas manchas, ou manchas quase imperceptíveis, porque no seu passado ele manteve uma relação sexual com uma mulher. Né? Ele se arrependeu, confessou, né, e tudo mais, pagou as penitências e tal, mas ainda assim a mácula do pecado pode ser perdoada, mas ela não se apaga. A ideia que a demanda nos passa é essa, né? E isso nós vamos ver em alguns outros fatos, né? Tem uma cena muito interessante que Galahs entra num castelo, ele é recebido em um castelo para passar a noite. O rei o trata muito bem, cede um quarto para ele, e ele está entrando, ele é um jovem muito bonito, ele entra pelo paço, e a filha desse rei se encanta com a beleza de Galahs. E ele está já no seu quarto, pronto para dormir, sem a armadura, mas com silício entraçado no seu peito, né? Não uma pedrinha, mas o seu peito inteiro entrançado em silício, com a espada ao seu lado. E a filha desse rei consegue, com a ajuda das empregadas do castelo, entrar no quarto de Galahs. Ela quer seduzi-lo de qualquer forma, né? E ela deita-se, ela tira a roupa e deita-se ao lado de Galahs. Galahs acorda, né? E se afasta dela, e ela tenta seduzi-lo, e ele saca a espada, não a mata, mas a afasta com a espada, né? E ela diz: bom, se você não me quer, né? Se você não, o Frederico passando na frente, se você não me quer, se você não me quer, eu não quero mais viver. E ela puxa a espada para o seu peito, né? Ela comete suicídio. Mas Galahs não cede, né? É um drama moral que na verdade é ressaltado aí, se vale a pena o pecado para salvar o outro, né? Se vale a pena o pecado para salvar o outro, se perder, né? Eu sei que o Galahs não faz isso, né? Mas o que acontece aí, então, é que tanto Galahs quanto Perceval são 2 cavaleiros puros, extremamente puros, e Bors é aquele que foi perdoado dos seus pecados, mas as manchas do seu pecado, apesar do perdão, elas persistem na sua alma, né? Então nós temos aí uma série de simbologias cristãs, né? Esses cavaleiros, eles vão para o Oriente, né, onde são presos, né? Eu já falei sobre isso. Na prisão eles se alimentam apenas com o fruto do cálice. Eles são soltos milagrosamente, o rei e os seus fiéis se convertem por causa desse milagre, e é nesse momento que aparece uma grande mão do céu, né, e recolhe o cálice com Galahs. Né? O corpo e espírito de Galahs são elevados ao céu. Galahs, assim, ele é visto como um novo Cristo. Né? Ele é visto como uma figura, como a figura do novo Cristo que veio. E aí ficam exatamente Bors e Perceval, que devem voltar para a Távola Redonda e contar as boas novas. Né? As boas novas em Galahs foi que o Santo Cálice, o Cálice Sagrado, foi encontrado, né? Mas ele está agora no Reino de Deus junto com Galahs. Isso tem um duplo significado. Primeiro é a boa nova mesmo, né? Foi encontrado o Graal. O segundo é que tirar o cálice de Cristo, o cálice da ceia da terra, ou seja, a possibilidade de se alimentar
com esse cálice representa a ruína de Camelot, né? Quando isso acontece, Camelot entra em guerra, né? Entra em guerra com Mordred. Mordred é filho de Arthur com Morgana Le Fay. Morgana Le Fay é irmã de Arthur, né? Então é um filho de uma relação incestuosa, ainda que o Arthur, quando teve a relação com sua irmã, não sabia que era sua irmã. Ela estava disfarçada, né? Por poderes mágicos. Mas quando o cálice sai, Mordred invade Camelot, né? Para tomar o poder, que é o objetivo de Morgana. Essa história de Arthur e Morgana está na narrativa de Merlin. A edição que nós temos aqui, se eu não me engano, é uma assim, só que é uma recente. É uma recente. O Schlegel, Dorothea e Friedrich Schlegel seguem muito de perto a narrativa medieval, só que já é romântica, né? Mas tem essa narrativa de Morgana com Arthur. E na guerra entre pai e filho, né? Ou seja, a divisão completa do reino, os dois morrem, né? Os dois, o pai mata o filho e filho mata o pai, e isso é o fim de Camelot, é o fim do reino arturiano. E daí vem a lenda, né? Arthur, depende da versão, Arthur é sepultado de uma determinada forma, né? Nas mais originais, com a linha celta da narrativa, ele é colocado num barco, né? E mandado para a ilha de Avalon, que é a ilha de Merlin, né? As mais cristianizadas, ele tem um funeral, mas de qualquer forma fica-se a expectativa do retorno do rei para um mundo mais justo, né? Mistura-se mais uma vez a história mitológica, mítica do mitos literário com a história bíblica, mas aí já a partir da profecia de Daniel, que a do milenarismo, né? Se eu não me engano é Daniel. Se alguém tiver aí que possa me ajudar, se eu salvo engano é Daniel, que ele tem o sonho do grande ídolo de cabeça de ouro, tronco de prata, pernas de bronze, os pés de barro, cai uma grande pedra, ele é destruído. E aí nós temos a expectativa da construção de um novo mundo milenar, um novo reino milenar, e isso também com o Apocalipse da ideia do reino de Cristo de 1000 anos, né? Tudo isso se junta com a narrativa bíblica, de certa forma, criando assim uma expectativa religiosa, criando assim uma expectativa de que se cumpram uma série de profecias. Claro que nisso tudo tem uma série de contrapontos, né? Eu já falei do Rei Mars da Cornualha, que é da narrativa de Tristão e Isolda, que vira um opositor de Arthur. Mas há um outro problema, né? Que é, e aí já não da personagem, mas de um comportamento moral. Da mesma forma que Galaás evita a relação sexual a todo custo, nós temos Lancelot, né? E Lancelot ele se entrega ao prazer sexual, né? Primeiro com Armida, a mãe de Galaás, e depois com Genebra, né? A rainha, sua rainha, esposa de Arthur. O pecado de Lancelot aí é múltiplo, né? Não só a relação sexual ilícita, né? Um triângulo amoroso, mas também uma traição ao seu próprio rei, a quem ele deve vassalagem, né? É tão intensa essa relação de Lancelot com Genevra que num determinado momento o Lancelot tem um sonho. Ele, depois de uma batalha qualquer, ele dorme embaixo de uma árvore e ele sonha com um lugar que pega fogo constantemente, né? Um grande incêndio, muito calor.
E nesse sonho chega a rainha Genebra, sentada em um trono de fogo, de chamas, e ela própria é uma chama ardente. A sua pele, a sua carne, os seus olhos, a sua boca, a sua língua são chamas ardentes. Né? Ela chega voando carregada por centenas de demônios, né? E é colocada em frente a Lancelot. Ela está no inferno e com coroa. Né? Nesse sonho, ela foi coroada rainha do inferno. E ela diz: olha, Lancelot, o que nós fizemos onde me trouxe. Né? E o Lancelot duvida um pouco de que aquilo seja real. Ela estende a mão e toca com a ponta do seu dedo na coxa de Lancelot. E ele acorda gritando de dor com a queimadura. E quando ele efetivamente acorda e vê a sua coxa, tem uma ferida aberta no lugar do toque. Fruto do toque, não de batalha anterior, nada disso. E ele só vai se curar dessa ferida quando encontrar um ermitão e confessar-se com o ermitão e ser perdoado. Né? Milagrosamente, essa ferida desaparece em um dia. Né? Mas aí ele rompe também a sua relação. Né? Porque senão ele seria condenado. Isso poderia nos abrir também uma outra discussão, que é sobre o papel das mulheres na demanda do Santo Graal. Tem um trabalho, eu não lembro mais o nome do autor, que fala sobre um preconceito que existiria na demanda com o papel das mulheres, ou na narrativa medieval com o papel das mulheres, uma misoginia medieval. Isso, eu li essa tese, eu não lembro o autor, não lembro a professora de onde era, não sei se da Unicamp, realmente não lembro. Mas me pareceu muito estranho, na medida em que realmente nós temos algumas figuras femininas, como a própria Genevra, né, Dúbia, como essa moça que tenta seduzir, a princesa que tenta seduzir Galaás, como a própria irmã do rei Arthur, que efetivamente estão do lado, ou do lado do mal, vamos dizer assim, né? Ou simplesmente a moça, a princesa quer seduzir Galaás movida pelo seu desejo, né? Ela é uma adolescente cheia de fogo, vamos dizer assim, ou movida por um interesse político, né? No caso de Morgana, né? Ou então na dubiedade de comportamento, como Guinevere. Guinevere, depois, ela vai se arrepender também, entra num convento. Né? Ela guarda, inclusive, a Excalibur e tudo mais. As narrativas têm várias. Mas, por outro lado, há uma personagem, ela não tem nome, mas um cavaleiro ali da corte de Arthur promete para essa mulher uma prenda, né? Um serviço, porque ele luta contra um opositor, a salva enfim, ou ela o salva de alguma forma, e ele promete uma prenda, promete um serviço para ela, e ela fala que vai pedir no momento adequado. E depois de muito tempo, esse cavaleiro está em Camelot, chega essa mulher exigindo que ele pague a sua dívida e a sua promessa, né? E ele pergunta qual é, e ela pede a cabeça de outro cavaleiro, né? Que ela se sentiu ofendida, ou esse outro cavaleiro resolveu não ceder aos seus apelos eróticos. Ela pede a cabeça desse cavaleiro. E o primeiro cavaleiro que prometeu a prenda decapita. O seu companheiro entrega para ela. E ela sai toda feliz em cima de um cavalinho e tudo mais, e de repente ali na frente ela explode em chamas. Né? Nós temos aí uma ideia já da chama, ou como condenação ou como purificação, nesse caso, condenação. Mas, por outro lado, nós temos várias figuras femininas que são figuras extremamente bondosas. Né? No ermitério onde Galás é educado, tem várias mulheres. Né?
a mulheres que efetivamente precisam ser salvas das garras do mal, né? E se nós pegarmos a literatura, não só a novela de cavalaria Demanda, mas a literatura medieval como um todo, eu penso nas cantigas, tanto as de amor quanto as de amigo. As de amor, a mulher é colocada na posição de Virgem Maria, né? Ela é elevada a um padrão ideal. Eu não consigo ver misoginia nenhuma nisso, né? Mesmo porque nas cantigas a mulher não vai ceder nunca aos apelos do cavaleiro ou do poeta amante, né? Aos seus apelos de amor, né? Mesmo porque se ela fizer isso, acabou completamente a relação entre os dois. E mesmo nas cantigas de amigo, que tem a voz feminina, e é uma voz mais popular, mais voltada para a natureza, sem grandes idealizações e tudo mais, essas mulheres cantam o amor, ainda que mais físico, né? Elas cantam a saudade pelo seu namorado, que foi à guerra, a ausência do seu namorado, a morte do seu namorado, do seu amigo, né? E eu fico pensando que essa tese que eu li fala da misoginia é um tanto de exagero. Voltando um pouquinho para o começo do que eu falei, eu acho que há vários exageros quando se fala em Idade Média. Um é tentar ver a Idade Média como essa coisa ideal, maravilhosa, onde todo mundo caminhava pelas ruas flutuando a 1 metro do chão, né? Sem pisar naquela lama suja de dejetos de bicho e tudo mais, onde todo mundo era perfumado, bonitinho, e como se você fosse encontrar um São Tomás de Aquino em cada esquina e ter um papo legal com ele, né? Isso é absolutamente falso. Tomás de Aquino é um, né? Para um Tomás de Aquino, quantos goliardos não saíram das universidades, né? Quantos outros estudantes não preferiam estar no bar cantando as mulheres, o jogo, a sorte e a farra e a bebida do que pensando na teologia, né? E são obras muito interessantes. E o outro lado é tentar criar uma Idade Média centrada numa visão absolutamente preconceituosa, machista, que coloca as mulheres em segundo plano, ou em plano nenhum, o que é pior, como se os valores defendidos na literatura medieval, e aí, como a demanda é um reflexo disso pela igreja, fossem em desrespeito ao homem, né? E não exatamente na tentativa de ressaltar aqueles valores mais importantes, mais firmes, que elevam o homem em toda a sua humanidade a uma categoria mais elevada, maior, não desprendido dos seus desejos ou dos seus dramas comezinhos e cotidianos, porque isso existe, isso nos faz homens, mas de modo a perceber que até nossas ações menores e mais simples e mais humildes podem ser também um serviço a Deus, né? Me parece que a Idade Média tem um pouco esse lado. Ele passa a ser as visões que nós temos hoje da Idade Média ou são fruto de um romantismo idealizante, né? O pessoal ultra-tradicionalista cai nessa armadilha, ou de um ceticismo ultracientificista, herdeiro do pensamento revolucionário francês, né? Extremamente lógico e tal, que perde, na verdade, toda a riqueza que essa literatura tem, né? Mas, enfim, esse papo aqui é muito rápido, né? Eu não vou me estender muito mais. Existem várias edições da Demanda do Santo Graal. A que eu usei é de 1944, pelo Instituto Nacional do Livro, Padre Augusto Manhe. Essa não é difícil de encontrar, deve estar meio salgadinha, mas não é difícil. Tem uma outra edição, tem mais algumas, na verdade, da portuguesa, tá? Que é essa da T.A. Queiroz, falecida T.A. Queiroz Edições, junto com a Universidade de São Paulo, preparada pelo professor Heitor Megali.
com o português mais atualizado, né? Ou seja, uma transcrição para um português atual. E tem uma edição da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda, que é uma reedição, né? Que não é crítica, nada disso, bem interessante. Deixa eu ver o nome dos professores que prepararam essa. Mas tem um estudo introdutório bem legal, a edição de Irene Freire Nunes, edição portuguesa, né? Da Imprensa Nacional e Casa da Moeda. Existe uma edição, se eu não me engano, da Ateliê, que são fragmentos. Essa de fragmentos, da Ateliê Editorial, essa de fragmentos, quem quiser conhecer um pouquinho da narrativa, vale a pena, tem os trechos importantes ali, uns trechos divertidos, inclusive. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Um pouco um panorama da demanda do Graal e suas relações com alguns elementos do cristianismo. Há muito pano para manga, mas isso levaria um tempo, acho que excessivo, né? Quem sabe eu consiga publicar o meu trabalho sobre a demanda. Se tiver algum bom editor aí interessado, estou a fim de publicar a minha dissertação. Ela está mais completa depois se vocês compram. Tá bom, gente? Muito obrigado, pessoal. Quem estiver interessado em aulas de literatura, pode entrar em contato comigo. A gente prepara um programa legal e papos interessantes, né? Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas boas aí. Então, quem estiver interessado, é só entrar em contato e a gente bola alguma coisa boa. Tá bom? Pretendo semana que vem fazer mais uma live dessas. Eu agradeço a quem participou. Eu tenho aqui, eu estou vendo o Rodrigo Bascos, tudo bom? Márcio Stillman, ô Mirti, tudo em ordem? Como você está? Quem mais aqui? Ariel aí no ar. Joelson, tudo bom, Joelson? Eliana, tudo bom? Eliana, que legal, bastante gente. Frederico Correia, Bruno Augusto, né? Hernandes de Araújo também, Rafael Guedes, tudo em ordem, Patrícia Pessoa. Ô Zeni, você tá aí, rapaz? Zeni, estudei com ele no colégio, né? Da velha guarda. Babi, várias pessoas aqui. Eu agradeço, Marco Rogério, eu agradeço a participação de todos vocês. E semana que vem a gente bola mais alguma coisinha pra a gente bater um papo. Tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos. Até mais.